Então, deputado, acho que seria interessante o senhor fazer um panorama, uma avaliação do senhor sobre a equipe de transição, especificamente também sobre os projetos que são discutidos acerca de Minas Gerais. Como que o senhor avalia, se já dá para ter uma ideia de como vai ser o governo federal nos próximos 4 anos, com o qual o senhor também vai ter que trabalhar, vai ter que dialogar? Tá. Nenhum membro da transição de governo chegou a me procurar para tentar algum diálogo, alguma coisa. Eu acredito que eles estão mais focados em fazer o reconhecimento de campo e o trabalho lá para poder entrar no governo e talvez posteriormente buscar. Então, eu não sei ao certo o que está sendo feito lá dentro, até porque não chegou, digo assim, especificamente, tá, gente? Não chegou nada para mim nesse sentido. O que eu tenho observado vendo a própria imprensa, eu tenho observado que nós temos um número grande de pessoas que estão envolvidas, tá? E aquilo que eu não gosto muito, não me agrada nesse primeiro momento, indicações para participar de pastas técnicas que não são de pessoas técnicas, são indicações de pessoas políticas, tá? Eu não tenho problema nenhum com a pessoa ser vinculada à política. Eu acredito que política, de fato, você tem que compreender ela e os políticos eles têm a obrigação de fazer um papel essencial. Se algumas pessoas acham que é ruim sem ela, se é ruim com ela, pior é sem ela, tá? Mas alguns nomes, alguns perfis, eu acredito que não seriam adequados. A gente poderia Quais seriam esses nomes? Olha, eu não vou citar nomes especificamente aqui, para a gente não poder entrar num atrito até com as pessoas que estão chegando lá. Mas, por exemplo, a gente está falando de uma pauta ligada a desenvolvimento social ou alimentação. Se a gente não colocar uma pessoa que conhece essa política pública, a gente colocar, às vezes, uma outra pessoa que ela nunca trabalhou com essa área, por fama ou alguma questão, eu acho que está meio fora, sabe? É ilegítimo? Talvez não, porque o direito dá a liberdade de escolha. Mas é o mais efetivo? Acredito que não. Acredito que até mesmo dentro da esquerda possa-se ter outros nomes, e eu conheço algumas pessoas que eu admiro o trabalho, tá? Que são boas. Tá? Eu posso citar aqui, eu não tenho problema nenhum citar esse nome, por exemplo, o deputado federal Reginaldo Lopes, né, que acredito que ele seja de bom sucesso, onde eu tenho família. Eu não considero ele, uma pessoa que é da esquerda, um parlamentar ruim. Pelo contrário, conversei com ele no avião, debati algumas coisas, discordo de muitas coisas que ele pensa, assim como ele, mas ele é, na minha opinião, uma pessoa, um parlamentar bom, tem legitimidade, tem voto para representar muito daquilo que eu disse que eu não concordo. Então, eu acredito que aconteça isso. Um último ponto, assim, que você colocou, Bernardo e Luana, que eu estou acompanhando, mas que não necessariamente está passando por mim ainda. As pessoas às vezes confundem, eu não tenho mandato, então eu ainda é só 2023, mas a questão da PEC, né, onde o objetivo, falando que precisa de furar o teto para poder ter dinheiro nas universidades, para ter dinheiro no meio ambiente, na infraestrutura, etc. e tal, ela seria necessária para isso. Me parece que o governo que está aí não aprendeu com os erros do passado nessa questão da responsabilidade fiscal, tá? De saber que nós somos, todos os brasileiros, a favor de políticas públicas sociais. Eu, principalmente, sou muito ligado a isso, mesmo estando hoje no PL, uma posição que muita gente acha que não, né? De centro-direita. Mas ela não pode vir a qualquer custo. A gente precisa de falar, sim, em políticas sociais, melhorar as universidades, mas se a gente começa a extrapolar aquilo que o nosso país aguenta, a máquina vai pifar. É quase que um populismo. A gente fala o que o povo quer ouvir, a gente faz muitas vezes o que quer, mas não está nem aí para aquilo que vai acontecer de consequência. Então, eu acredito que a gente tenha que ter um pouco mais de cautela na hora de executar essas políticas para a gente não ter problemas econômicos, tá? Então, esse é um ponto que eu estou vendo lá, está sendo muito discutido, essa questão aí da PEC, né, para furar o teto. Mas o senhor avalia que a PEC ela exagera, extrapola em algum sentido, ou que é possível manter o plano de governo, manter, por exemplo, o auxílio, né, que vai ser novamente Bolsa Família de R$600, sem a necessidade de ultrapassar o teto? Não, eu acredito que a PEC, de modo geral, ela está um cheque em branco, sabe?
ela introduziu muitas outras coisas na tentativa de esconder isso atrás da necessidade de manter o Auxílio Brasil permanente. Acredito até que a tendência seja de o Auxílio Brasil ele ter esses R$600, talvez um complemento, acho que de 200, que seria permanente, tá? E isso passar. Mas o restante, eu acredito que vai ficar para um próximo mandato, que aí o governo constituiria suas bases, o seu orçamento e trabalharia para frente. Eu acredito até que não vai passar. Mas sob a prerrogativa de garantir algo que é bom, que é o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, é bom, tá? O programa, e cumprir essa promessa, que inclusive foi do governo Bolsonaro. Né? Isso é suprapartidária, questão social. A gente esconder atrás ali o argumento de que a PEC tem que furar o teto de gasto e botar o país aí com o mercado louco, igual a gente viu a Bolsa e os empresários, economistas, né? Inclusive o Meirelles já falando, opa, peraí, sobre essa prerrogativa, né? Vamos investir em universidades, vamos fazer obras, vamos fazer. Eu acho que é arriscado demais. Será que não tem um outro jeito da gente poder conversar sobre o rearranjo orçamentário a partir do ano que vem, de uma forma responsável e dentro do teto de gastos? Né? Eu acredito que a gente tem condições hoje de, dentro daquilo que o país aguenta de estrutura, de investimento, a gente fazer a destinação do orçamento. A gente não precisa de sair extrapolando sob a prerrogativa de estar desenvolvendo. Se desenvolve agora e quebra depois, não vai ter efetividade, pelo contrário, vamos cair no buraco.